Tá? Vamos começar a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, o que a gente fez até o momento foi fazer um breve resumo sobre equações diferenciais e ordinárias. Então, era o resumo para quem já viu esse conteúdo. Então, e no caso, seria a primeira vez para quem está vendo pela primeira vez. E para aquelas pessoas que não tiveram ainda contato, né, não fizeram a matéria de equações diferenciais ou não tiveram contato de nenhum tipo, então vamos pensar que que a gente tem uma função desconhecida. A gente tem uma problema assim, a gente tem uma função desconhecida, tudo bem? A gente tem uma função desconhecida. Uma função você pode pensar que é uma função y que depende de x, tá? A gente não conhece a função, mas a gente conhece uma relação que essa função, a variável dependente e as suas derivadas satisfazem, tudo bem? Então você tem lá uma relação entre a função, a derivada as derivadas, né, da função e além disso a variável independente x. Você conhece uma relação, tudo bem? E o objetivo, essa relação na verdade foi dada pela EDO, né? Então você conhece uma relação desse tipo. Então essa relação na verdade é uma igualdade que envolve a derivada da função, a função e derivadas de ordem superiores, tá? Nesse caso aqui, no que vamos considerar são problemas em que eu tenho a função, a derivada da função e a variável independente, tudo bem? Então você conhece uma relação que elas satisfazem e também você conhece um ponto, em algum ponto, você conhece o valor da sua função que você quer encontrar em um determinado ponto, tá? Então, suponha que você conhece o valor da sua função no ponto x0, você está chamando de y0, tudo bem? Tá? Então, isso é um problema de valor inicial e o que a gente quer, o problema de um valor inicial, problema de valor inicial, e o que a gente quer com esse problema de valor inicial é encontrar y, né? Encontrar y. Para isso, a gente tem muitos resultados que garantem que essa função y que satisfaz esse problema de valor inicial existe e, e a solução ainda é única, tá? Mas em muitos casos, assim como no caso da integração, você obter uma expressão analítica fechada é difícil. O que vamos usar? Vamos usar métodos numéricos. A gente vai obter métodos numéricos para aproximar o valor de y em alguns pontos. Tudo bem? Então isso aqui descreve bem qual que é o roteiro que a gente faz. Então primeiro você imagina que você tem um problema, que você está modelando algum tipo de problema e você conhece, o que você conhece é uma igualdade que envolve a derivada dessa função que você não conhece, a função e a variável x. E além disso, você sabe o valor da função em um determinado ponto. Tá? Aqui, esse saber o valor da função em determinado ponto está descrito aqui embaixo. Tudo bem? Então, esse é o problema que você tem. Essas são as informações que você tem. E esse tipo de informação que você tem que é chamado de problema de valor inicial. Aí, o que, que você pode fazer? Na teoria, né, na teoria você tem muitos resultados que garantem que essa função y existe e além disso ela é única, né? Para isso basta que a função f satisfaça algumas propriedades. Mas suponha que no seu problema você não está interessado assim, não é tão importante para você obter a sua solução y fechadinha analítica. Basta para você saber o valor da y, o comportamento da y em alguns pontos, tudo bem? Em alguns pontos finitos de um determinado intervalo, de um certo intervalo, tá? Você já sabe qual que é o valor de y no x0, né, que é igual a y0, e você quer de alguma forma a partir daí tentar encontrar encontrar no sentido de aproximar os valores da y em alguns outros pontos x1, x2, x3 até xn, tudo bem? E aí que a gente aplica os métodos numéricos que vamos ver
nessa, nessa parte, nessa parte do curso. Bem? Só um pequeno comentário, né? Talvez para aqueles que nunca viram equações diferenciais. Então, aqui eu estou escrevendo que uma equação diferencial é da forma y' igual a f de xy, tá? Porque uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, você sempre vai conseguir escrever dessa forma. Então, por exemplo, né? Você pega um exemplo, né? Então, você teria um problema da forma que fala que o y' mais y menos x é igual a x ao quadrado, por exemplo. Tá? Então, se você olhar a nossa definição de equação diferencial ordinária, você tem uma igualdade, ok? E essa igualdade envolve o quê? Envolve variável independente x, então tem x ao quadrado aqui, x aqui. A função y, que é o que o objetivo aqui seria encontrar a função y, e também derivadas da função y. No caso aqui só tem uma derivada, tudo bem? Então isso aqui é uma EDO, tá? E legal, mas como é que eu escrevo essa EDO? Dessa forma aqui, né? Y igual a f de xy. Basta você fazer assim, né? Você faz então y' então vai ser igual a x ao quadrado mais x menos y. Tudo bem? Então, y' é igual a f, uma função de x e y, tá? Onde f de xy é igual a x ao quadrado mais x menos y. Tudo bem? Tá, então isso aqui é só um exemplinho de... Porque a gente deu alguns exemplos de equação diferencial e eles estavam dessa forma. Como é que você transforma no problema da forma y' igual a f de xy? Dessa forma, tá? Então y' é igual a f de xy, que é igual a x ao quadrado mais x menos y. Então, vamos só dar uma analisada, principalmente nessa expressão. O que ele está falando? Que y' é igual a f de xy. Ele está falando assim, que a derivada de y num ponto x é igual a uma função f de x e y, tá? Então, suponha que y de 0 é igual a 0. Tá, então, então chegamos que podemos escrever y igual a f de xy, onde f de xy é igual a x ao quadrado mais x menos y. Então vamos supor que a gente tem esse problema de valor inicial. Então vamos fazer a seguinte observação. A condição inicial, né, de contorno, eu estou dizendo que o y no ponto zero, né, quando x é igual a zero, é igual a zero também. Tá? E o que esse sistema aqui, esse tipo de sistema da equação diferencial com a condição de contorno, pode nos dizer? Por exemplo, será que é possível obter o valor de y'
calculado no zero? Tá. Então o que eu estou querendo dizer assim? Será que você consegue obter o valor da derivada de y no ponto zero? E aí, o que que a gente pensa, né? Primeiro a gente poderia pensar assim, de uma forma bem ingênua, que, nossa, então eu estou querendo encontrar uma função y que satisfaça a equação diferencial. Como é que antes disso eu poderia obter o valor da derivada de y no ponto zero? Mas isso é possível porque a equação diferencial, ainda mais dessa forma que está escrito, ele está dizendo para vocês como é que é a derivada da função y. Tá? Então, essa na verdade é a essência. Ele está dando para você que a derivada da função y, que satisfaz esse problema, é de tal forma que a derivada da função y é igual a uma função de x e y. Tudo bem? Isso está sendo dado para vocês. Em particular, quando você quer calcular o y em linha de zero, o que é isso? O que seria isso? Quer dizer que para você calcular o y em linha de zero, basta você escrever o f no x. Que x que é? Bom, você está derivando um zero aqui, né? Então isso aqui é uma função y que depende de x. Se você colocou zero aqui, então aqui você tem que colocar zero. Tudo bem? Aqui vem um y, mas que y eu vou colocar aqui? Ué, o y que é referente, que é o valor de y quando a função x é zero. Tudo bem? Ou seja, é o f de 0, 0. Porque quando o x é zero, o valor de y também é zero. Tudo bem? Tá? Então a derivada de y no ponto zero é dada pela f de 0, 0. Mas quem é f de 0, 0? A f de xy é igual a x ao quadrado mais x menos y. Se você colocar aqui 0, x for igual a 0 e y for igual a 0, aqui também vai dar 0. Tudo bem? Então, só com o problema de valor inicial, por exemplo, eu consigo saber qual que é o valor da derivada da função y, que eu ainda não conheço, mas eu já consigo obter a informação da derivada da função y no ponto que é dado como valor de contorno. Tá? Então, espero ter ficado claro esse breve resuminho aqui, essa breve discussão que a gente fez, porque é exatamente essa observação que é o passo inicial de um método que a gente vai ver agora. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, porque quando você escreve, né, y' igual a uma função f de xy, o que você está escrevendo é que a y' calculada no ponto x é igual a f de x e a y calculada no x. Tá? Então, sempre lembrar o que a equação diferencial está te dizendo. Né? Então, se você, a equação diferencial y' é igual a f de xy é uma forma abreviada. Ele está dizendo assim, se y for uma solução do seu sistema, então a derivada dessa função y calculada no ponto x é a mesma coisa que você pegar f, calcular no ponto x e no ponto y de x. Tudo bem? É isso que a equação diferencial está fornecendo para você. Então, o que estamos interessados, qual tipo de problema de valor inicial estaremos interessados? É esse daqui, são esse tipo. Então, y', né? Então, estaremos interessados em equações diferenciais de primeira ordem, y' igual a f de xy, com uma condição de contorno, no caso, y de x0 igual a y0, né? E vamos obter métodos, né? Então, a ideia é obter métodos numéricos para aproximar y a solução em alguns pontos, né? Como eu já tinha mencionado anteriormente. Então eu vou pegar alguns pontos x1, x2, xn e assim a gente vai obter algumas aproximações, alguns valores yi, onde esses yi são uma aproximação para o valor da função y calculada no ponto xi. Tá? Então, você tem esse problema de valor inicial, a gente não conhece qual que é a função y, que é a solução desse problema,
mas vamos obter alguns valores da função y, obter no sentido assim de aproximar alguns valores da função y em alguns determinados pontos, no caso nos pontos x1, x2, x3 até xn. E aí, isso é uma questão de nomenclatura. Se para cada um dos y e a gente só usar para definir quem, por exemplo, para definir o yj mais 1, eu só usar o yj, eu falo que é um método de passo simples, tá? Porque para você determinar um termo na frente, você só olha o que está atrás, imediatamente atrás, tá? E aí, nesse caso, a gente vai falar que é um passo simples. Se a gente tiver que usar mais pontos, né? Por exemplo, se para determinar o y3 eu usar o y2 e o y1, então eu vou chamar de um método de passo múltiplo. Tá aqui. Então, por exemplo, se para determinar o y4 eu só usar o y3 no método, né, o método que a gente desenvolver para encontrar o valor de y4, eu só usar o valor de y3, então esse seria um exemplo de um método de passo simples. Se eu tiver que usar mais elementos para trás, então eu já digo que é um método de passo múltiplo. Então, legal. O que vamos ver agora? Vamos ver nosso primeiro método, que será um método de passo simples para fazer aproximações de um problema de valor inicial. Tá? Então, nosso primeiro método é chamado de método de Euler. E assim, qual que é a ideia dele, né? A ideia, ele segue um pouco do que a gente tinha comentado antes, que é assim. Como vimos, né? Você tem esse problema de valor inicial. O que é esse problema de valor inicial? O que ele fornece para você? Vamos só olhar. Então, você tem um problema de valor inicial. Ele está falando assim, ó, O que ele fornece? Ele fala assim que a derivada de y é uma função f de x e y. Além disso, como é um problema de valor inicial, ele te dá um problema de uns valores de contorno, né? Então ele vai falar para você que a solução que você quer é tal forma que o y de x0 é igual ao y0. Tá? Então esse é o nosso problema de valor inicial. Só que agora, o que a gente pode pensar, né? Podemos pensar o seguinte. Eu não faço a mínima ideia como é que é a nossa função y. Eu não faço ideia. Então eu só vou desenhar aqui um gráfico só para ilustrar um pouco as ideias. Eu não sei como é que é a função y, então vamos supor que a função y teria esse gráfico aí, azul, tá? Então esse gráfico, né, a função y é o que a gente queria encontrar. Como a expressão analítica dela pode ser muito complicada, vamos aproximar essa função y em alguns pontos. Tá? Legal. Aí que pontos vamos usar, né? Deixa eu só desenhar uma função. Tá bom. Então a gente teria um desenho assim de um gráfico da função y que a gente não conhece, tá? Então aqui é só um desenho genérico. Mas o que sabemos, né? Só desse problema de valor inicial que está aqui. Como eu já tinha mencionado anteriormente, o que a gente sabe? O que é dado para a gente? A gente sabe que tem um ponto, é dado um ponto aqui que é a condição inicial, que o y no x0 é o y0, tá? Então eu não sei como é que é essa função, mas eu sei que aqui no ponto x0 a função vai valer y0. Tá? Então eu sei que essa função aqui, quando eu calcular no x0, ele vai valer um certo valor.
y0, tudo bem? Ele vai valer um valor y0. Tá? Então essa y, eu não sei como é que é, mas o que é dado pra gente é que o y calculado no x0, né, o que está aqui, vai ser igual ao y0. Então esse ponto aqui, você sabe que a função vai passar nesse ponto. Legal? Então, ó, a gente já teve tem uma informação. Então esse ponto x0, y0, esse ponto que está aqui, né, dessas coordenadas x0, y0, isso aí está no gráfico da função de y. Legal. Outra coisa que a gente pode começar a pensar. Eu não quero, necessariamente, eu não preciso da função y, mas eu quero fazer aproximação. Você tem um ponto que pertence à função y e você, de alguma forma, quer começar a obter outros pontos para aproximar o valor da função y. Aí, uma das coisas mais simples que você pode começar a pensar é assim. Lá do cálculo 1, quando você tinha um ponto que pertencia ao gráfico, o que era uma boa aproximação da função y perto desse ponto, perto? O que era? Uma primeira boa aproximação tinha alguma coisa a ver com a reta tangente, né? Então, se você fizer essa reta tangente aqui, se você fizer essa reta tangente da função y no ponto x0, y0, perto do ponto x0, y0, essa reta tangente era uma boa aproximação para y, uma boa aproximação linear, tudo bem? Você pode ver isso de várias formas, né? Ou olhando simplesmente como uma reta tangente, ou também lembrar que essa reta tangente, na verdade, era a parte linear do polinômio de Taylor da função f, no ponto x0, y0. Tá? Mas pense que, dado um ponto x0, y0 que você tem que pertence ao gráfico, uma boa aproximação numa vizinhança de x0, y0 era a sua reta tangente. Tudo bem? Então, uma boa aproximação para y perto do ponto x0, y0 é a reta tangente que passa, a reta tangente ao gráfico de y que passa no ponto x0, y0. Legal. Como é que você determina essa reta? Como é que você determina essa reta? Você tem, por enquanto, você pode pensar que só tem um ponto, né? Você tem um ponto x0, y0. Você só tem um ponto, por enquanto. Mas, se você olhar o seu problema de valor inicial, você tem um ponto. E o que você tem mais? O que você consegue encontrar aqui a partir da igualdade que está aqui em cima? É uma coisa que a gente já fez até um pouco antes, né? Será que você consegue encontrar qual que é o valor da derivada da função y no ponto x0, y0? Tá? Será que a gente consegue encontrar a derivada? A gente consegue, né? Porque é o seguinte, se você tem essa primeira igualdade que está aqui, então você sabe que o y', a derivada no ponto x0, que é justamente esse ponto aqui, ele é igual a f de quem? De x0 e y0. Tudo bem? Então você consegue encontrar. Se y é igual a f de xy, você sabe quem é essa expressão da f. Então a derivada da y no ponto x0, apesar de você não conhecer quem é a função y ainda, mas você já conhece a derivada dessa função y no ponto x0, que é justamente o que está aqui. Legal. O que a gente tem agora? A gente tem um ponto onde a reta tangente passa, e a gente também tem a derivada da função y nesse ponto. Logo, você consegue encontrar a reta tangente, né? Eu vou chamar aqui de R. Então, como é que era a reta tangente? Então, a reta tangente vai ser igual ao y0. Então, R... Então, R de x vai ser igual a y0 mais y' calculado em x0 multiplicado por x menos x0. Tudo bem?
Então, se você quiser só trocar a derivada, então vai ficar y0 mais f de x0, y0, multiplicado por x menos x0. Tudo bem? Então você conseguiu escrever qualquer, você consegue, né, escrever, dado que você tem um problema de valor inicial dessa forma que está aqui, você consegue escrever a sua reta tangente, no ponto x0, y0, porque você conhece o ponto y0 e x0, e além disso você conhece a derivada da função y no ponto x0, y0. Então você consegue sempre escrever a reta tangente nesse ponto, tudo bem? Legal. E o que a gente vai fazer agora? Então, percebe que a gente tem um x0. Tem um x0 y0, conseguimos encontrar a reta tangente que passa em x0 y0. O que vamos fazer, né? O que é o método de Euler? É assim. Vamos escolher um h real. Você escolhe um h real. Aqui a gente faz. A gente define o x1 como sendo esse x0 mais h. x0 é o ponto dado pra gente, tudo bem? Então você vai fazer o x1 igual a x0 mais h. Tudo bem? E o que mais? Você vai pegar o y1 como sendo o valor da reta tangente no ponto x0, y0 calculado no ponto x1. Então você vai definir o y1. Você vai definir, vou escrever até como a reta 0. Você vai escrever como o R0 do ponto x1 que você escreveu aqui em cima. Ou seja, ele vai ser y0 mais f de x0, y0, multiplicado por x menos x0, né? Como o x1, aqui vai ficar x1, né? Então vai ficar x1 menos x0, que vai dar o h. Tudo bem? Então, o primeiro passo é importante, né? Vocês entenderem qual que é a ideia de que, eu não sei quem é a função y, mas o que você sabe? Você sabe o ponto x0, você sabe o ponto y0, e em particular você vai conseguir encontrar o valor da derivada da função y no ponto x0. Legal? Legal. Depois disso que você faz, você consegue escrever então qual que é a reta tangente ao gráfico de y no ponto, em torno do ponto x0 e y0, que é o que está aqui, que é essa reta R0 aqui. Legal. O que você faz depois? Você faz o seguinte, você vai escolher um H, tá? O H vai depender de quão preciso você quer que a sua solução seja, tá? Mas H, então vamos chamar de passo, você vai pegar um H aqui e você vai fazer o x0 mais H, que eu estou chamando de x1, certo? E aí você vai lá no seu gráfico da sua função, da sua reta tangente, e vai escrever como y1 você escreve como y1, o valor desse ponto, que é o x1, né, que é nada mais é que o x0 mais h, calculado na reta tangente R0. Tudo bem? Tá? Então, o que você está falando? Você vai estar falando que no ponto x0 mais h, ou seja, no ponto x1, você vai aproximar o valor de y pelo valor que a reta tangente R0 assume no ponto x1. Tudo bem? Porque não é isso, a reta tangente no ponto não é uma aproximação linear para o gráfico da função y, ou seja, uma aproximação linear para y. Então, você vai andar um pouquinho h para algum dos lados. No caso aqui, então, x0 mais h eu andei aqui para a direita, né? Você vai chamar esse ponto de x1 e você vai falar que o valor de y no ponto x1 vai ser aproximado pelo valor de R0
no ponto x1. Tudo bem? Tá? Isso que a gente obteve aqui. Bom, e aí ficando claro essa ideia, então a gente foi do x0 para o x1. Aí fica claro como a gente vai fazer os passos indutivos, né? Então, dado que temos xn e yn, o que você vai fazer? Você vai chamar xn mais 1 igual a xn mais h, tudo bem? E quem vai ser o yn mais 1? O yn mais 1, seguindo essa fórmula, vai ser o yn, tudo bem? Mais o f de xn yn multiplicado por h. Tá? Então, isso aqui é a nossa forma de iteração. Tudo bem? Qual que é a ideia? A ideia é que você foi e andou para cá, então você colocou esse ponto como uma aproximação da função y calculada no ponto x1. Você disse que a aproximação é o y1. Agora, o que a gente faz? A gente pensa como o x1 e o y1 como sendo um ponto da curva y, faz a reta tangente que passa pelo ponto x1 e y1 e é tangente ao gráfico de y, aí já vai ser um valor aproximado, porque você já está cometendo erro, né? Mas você supõe então que o x1 e y está no gráfico da y, faz a reta tangente de novo e depois calcula o x2 como sendo essa nova reta tangente, né? Então quando você fizer uma outra reta, vai ficar alguma coisa, seria né, alguma coisa parecida assim. Tá, aqui não ficou muito bom não, mas a ideia é que você vai fazendo retas tangentes e vai pegando uma aproximação em cima das retas tangentes, tá? Então essa é a ideia dessa iteração. É só uma ideia porque, como vocês podem ver, o ponto x1 e y1, quando você faz essa aproximação, esse ponto aqui, esse ponto que a gente colocou aqui, vocês veem que ele já não está mais no gráfico da função, né? Tá? Então fica estranho você falar de um ponto tangente ao gráfico de y passando por esse ponto. Então você já está começando a fazer, você já está fazendo uma reta tangente que na verdade seria uma reta tangente aproximada, tudo bem? Então assim você vai acabar cada vez que você vai dando os passos, você vai carregando erros. Tá? Mas o importante é que vocês tenham entendido qual que é esse espaço de interação e como é que a gente chega nele, né? Qual que é a ideia. Tá? Então, o que eu acabei de dizer ali, fiz aquele rascunho, que aquilo ali é a ideia do método de Euler, tudo bem? Da onde se deduz o método de Euler. Vamos só ver um pouco de novo, né? Então é isso, dado que você tem um problema de valor inicial, que a gente sabe, a gente conhece um ponto que pertence ao gráfico da função, e além disso a gente conhece a derivada. Tá? Então a gente só está refazendo o que a gente tinha acabado de esboçar. Em particular, você consegue encontrar de fato, né, a reta tangente ao gráfico de y no ponto x0, y0, que é isso aqui. Tá? Aí, qual que é o método de Euler? A gente escolhe um H conveniente. E o que a gente faz? O primeiro passo, né, o x0 e y0 a gente já tem. Tá? Já é dado pelo próprio problema. O que a gente faz? A gente escolhe um H. Depois a gente faz, o primeiro passo seria o x1 vai ser o x0 mais H. Tudo bem? Você só fez o x0 mais H. Aí depois você vai fazer, é igual que a gente já tinha esboçado, né? O y1 vai ser o valor no ponto x1 da reta tangente que passa no ponto x0 e y0, tá? Então você vai poder escrever como y1 vai ser, na verdade, o y0, mais o h, né, que é o real que você escolheu, multiplicado pela f de x0, y0.
E aí você vai tomar, então, no nosso método, né, a gente toma esse valor y1 que a gente encontrou como um valor aproximado do valor da nossa função y calculado no ponto x1. Tudo bem? E aí você segue, né? Você sabe, agora você sabe o x1, y1 e você sabe quanto que é o f', a derivada da... Opa, aqui é y, tá? Você, de certa forma, você saberia qual que é o valor da derivada de y no ponto x1. Tudo bem? Então você vai seguir a mesma ideia, você vai escrever uma reta tangente. Dessa vez não é necessariamente uma reta tangente, mas seria algo que vai aproximar da reta tangente naquele ponto. E você faz o mesmo procedimento, né? Você vai fazer agora o x2 igual a x1 mais h. E por final você vai fazer o y2 igual a y1 mais h multiplicado pela f de x1, y1. Tudo bem? E assim você vai obtendo, né? O x0, x1, x2, x3, até chegar a xn. E você vai obter os valores de yi, onde cada yi é o valor aproximado da função y calculado no ponto xi. Tudo bem? Então esse aqui é o método de Euler para a gente resolver um problema de valor inicial. Tá? Então, de forma genérica, né? Então o y de i mais 1 vai ser sempre igual ao yi mais o f calculado no yi e no ponto x. Opa, contrário. No ponto xi, yi. Tá? Então você já observa que para determinar quem é o i mais 1, eu só estou usando o yi, tá? Só as informações do passo anterior. Então, em particular, esse método de Euler é um método de passo simples, o passo único. Tudo bem? Então, esse é o nosso método de Euler para resolver problema de valor inicial. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Vou fazer esse exemplo aqui. Então, a gente tem esse problema de valor inicial e vamos supor que vamos obter aproximações da solução y então vamos obter algumas aproximações da solução y. E vamos obter aproximação da solução y e vamos, não foi especificado, né? Vamos obter em 4 pontos. Então, vamos obter em 4 pontos do intervalo 0, 1. Tá? Então, vamos obter em 4 pontos do intervalo 0, 1. Que ponto a gente vai escolher, então? Vamos tomar como h como sendo 0,25. Tudo bem? Por que h é igual a 0,25? Porque a gente vai ter os pontos 0, 0,25, meio, 0,75 e 1. Mas são 5, né? Então vai, 5 pontos. Tá? Do intervalo 0, 1. Então a gente sabe que o h é igual a 0,25, né? A gente define assim. Coloca o x0, a gente sabe que quem é o x0?
x0 é 0 e o y0 é 1. Tá legal? Então a gente pode até fazer. Então a gente vamos usar a nossa expressão de iteração. Então nossa expressão de iteração é yi mais 1 vai ser igual a yi mais o h, né, multiplicado pela f de xi yi. Tá, isso aqui é sempre a nossa expressão de iteração. Os xi a gente já sabe quem são, né? Xi já são dados. Então, primeiro que a gente sabe quem é o f de xy. O f de xy é menos xy. Então, f de xy é menos x vezes y. Dois, o h a gente definiu como sendo 0,25. Então, em particular, você vai ter o x0 é sempre o primeiro ponto do intervalo, depois o x1 é o 0,25, o x2 é o ponto meio, o x3 é o ponto 0,75 e o x4 é o ponto 1. Então a gente obtém, né? Então vamos lá. Então primeiro o y1, o y0 a gente já sabe quanto que é. 4. Primeira coisa que a gente sabe, o y0 é 1. Então vamos lá, vamos obter o y1. Então y1 é igual ao y0 mais h multiplicado pelo f de x0, y0, que é igual, y0 é 1, mais o h é 0,25, vezes o f de x0, y0. Então, x0 é 1, y0, ou x0 é 0, y0 é 1, e o f é o menos xy, né? Então, vai dar menos 0 vezes 1, né? Então, aqui vai dar 1. Bem? Então, y1 deu igual a 1. E o y2? O y2 vai ser igual agora ao y1 mais h de f de x1 com o y1. Então isso aqui vai dar y1 deu 1 mais 0,25 aí multiplicado por menos x1 é 0,25 multiplicado por o f de y é sempre menos x vezes y, tá? Então f de x1 y1 deu 1, né? Então aqui é 1. Então aqui vai dar 1 mais 0,25 é 1 quarto, dá 1 sobre 16, menos 1 sobre 16, né? Igual a 15 sobre 16. Agora a gente obteve o y2. Agora vamos para o y3. O y3 é o quem? É o y2 mais h de x2 y2, que é igual a... Então, y2 deu 15 sobre 16, mais 1 quarto vezes f de... que é f, né? F de x2 y2. Então, x2 aqui é meio.
Então é menos meio multiplicado por y2, que é esse 15 sobre 16. Tá? Então agora é só resolver aqui. Esse 1 sobre 16 fica 15 menos 15 sobre 8, que é igual a 15 vezes 8 menos 15, 105 sobre 16 vezes 8, 128. Então agora y4 é igual a y3 mais h calculado em f de x3 y3. Então isso aqui vai dar 65 sobre 128 105 sobre 100. Tá certo. 105 sobre 128 mais esse 1 quarto, né, que é o 0,25, calculado em f de x3 y3, que é igual a menos x3 é 0,75, né? Então isso aqui é igual a 3 quartos multiplicado pelo valor de y3, que é esse 105 sobre 128. Fazer a mesma coisa aqui, 1 sobre 128. Então é 105 menos então aqui vai ficar 105 vezes 3, 315 sobre 16. Então vai ficar 105 vezes 16 menos 315, 1.365 dividido por 128 vezes 16, 2048. Por final, o y4, y5, né? Vai ser o y4 mais o h de f de x4 com y4. Então isso aqui vai ser igual a esse 1.365 sobre 2048. Mais 1 quarto, né? Calculado a f xy. Então aqui vai ficar bom, o x4 aqui é 1, né? x4 igual a 1. Então vai ficar só multiplicado por menos esse 1.365 sobre 2048. Então aqui vai ficar 1 sobre 2048 multiplicado por 1 mais menos, né? 1 menos 1.365 vezes 4 dividido por 4.
Opa, 1 menos 1 quarto, né? 3 sobre 2. Tudo bem? Então, obtemos o y1. Opa. Então, obtemos o y1. Y1 é 1. O y2, 15 sobre 16. O y3 é esse valor. O y4 é esse valor daqui. E o y5 é esse valor daqui. Opa, acho que tem um erro aqui, né? 1300 é 1365, né? Isso, eu tenho que multiplicar 1365 vezes 3, 4095. Tá? Bom, é isso, claro. Como sempre, vocês dêem uma verificada se todas as continhas estão certas. Tá, então espero que tenha, com esse exemplo aqui, tenha ficado claro, né? O método de Euler. Como que é o procedimento. Aqui eu deixo mais de um. Que é mais simples. Então, de novo, vocês podem aqui tomar... Vamos fazer de novo aqui. Mais esse exemplo. Então, esse é até mais simples, né? Que é o y' é só igual a x e y0 é 1. Então, de novo, vamos tomar aquele h igual a 0,25. Então, eu vou ter o... então, os pontos são x0 igual a 0, x1 igual a 0,25, x2 igual a 0,5, x3 igual a 0,75, x4 é igual a 1, tá? Tá? Então, esse aqui na verdade é um problema que eu poderia ser assim, eu tô falando para vocês que o h, o passo, né, que você dá é de 0,25 e eu quero que você encontre os valores de 0 até 1, tudo bem? Poderia ser diferente, eu podia falar aqui, ó, no intervalo de 0 a 1, como a gente tinha feito anteriormente, considere 10 pontos no intervalo de 0 a 1. Então aí você teria que pegar o h igual a 0,1, tudo bem? Então isso pode variar de acordo com... de problema a problema, tá? Mas vamos supor que são esses pontos. Quero x0 igual a 0, x1 igual a 0,25, x2 igual a meio, x3 igual a 0,75 e x4 igual a 1. Tá? Então y0 é 1, né? Quando x0 é igual a 0, y0 é igual a 1. Então vamos lá, então y1 é igual a y0 mais h f de x0 y0. A gente sabe que o f de xy é nada mais do que simplesmente o x. Tudo bem? Então aqui vai dar 1 mais 1 quarto multiplicado por f de x0 y0. x0 é 0. Então aqui vai dar 1. y2 é igual a y1 mais h de f de x1 y1. Então y1 é 1 mais h é 1 quarto multiplicado pela f de x1 y1. Então f de x1 y1 vai dar só o x1. x1 é 0, 1 quarto, né? Então vai dar 1 mais 1 sobre 16, que vai dar 17 sobre 16, né? Para y2. y3, né? y3 é igual a y2 mais h de f de x2 y2.
que é igual y2, esse 17 sobre 16, mais h, que é 1/4, multiplicado pela f de x2, y2, que a gente sabe que f de x2, y2 é só o x2. x2 é meio. Igual a 17 sobre 16, mais 1/8, né? Igual a 1 sobre 16, multiplicado por 17, mais 2, que é igual a 19 sobre 16. y4 é igual a y3 mais h de f de x3, y3, que é igual a y3 deu 19 sobre 16, mais 1/4, que é o passo, né, o h, multiplicado pelo f de x3, y3, que é só o x3, né? x3 é 3/4, né? Então, 19, 20, 21, 22 sobre 16, igual a 11 sobre 8. Pro final, o y5 é o 1, né? O y5, isso. O x5 é 1, na verdade, né? O x4. 0, 1, 2, 3, 4. Isso, x4. Então não tem, tem o x4. Nesse exemplo acima também não tem o... Então, y4 é o y3 mais h, que é igual a 11/8. Eu usei o x3, tá? Então tem que usar, vou até o x, y5, que é igual ao y4 mais h de f de x4, y4. Isso aqui é igual ao y4, que é 11 sobre 8, mais 1/4 de f de x4, y4, que vai dar só o x4. x4 é 1. Então aqui vai dar 11 sobre 8, mais 2 sobre 8, que vai dar 13 sobre 8. Legal, então esses aqui são os pares. Eu só estava observando que, na verdade, a gente está obtendo... Então, o que a gente, na verdade, está obtendo? Então, o y1 é um aproximador por y calculado no ponto x1, que é igual ao y calculado no ponto 0,25. Aí o y2 é um aproximador por y calculado no ponto x2, que é igual ao y calculado no meio. Aí o y3 é um aproximador por y calculado no x3, que é o y calculado no 0,75. O y4
é um aproximador para o y calculado no ponto x4, que é o y calculado no ponto 1. Então, quando a gente está indo até a quinta, então a gente está fazendo uma aproximação para o y calculado no x5, que na verdade é o y de 1,25. Tá? A gente deveria ter parado aqui. Tudo bem? A gente acabou indo um passo a mais, né? Então, se você quer, na verdade, de 0 até 1, então você teria parado até aqui, tá? Como a gente fez 1 a mais, qual que é a interpretação do 1 a mais? É que, na verdade, você calculou o y de 1,25, tá? Mas aqui é o mesmo, tá? O mesmo. Então, o y4 seria o aproximador do f da y calculado no ponto x4, que é 1, tá? Então, um passo a mais aqui, o y5 quer dizer que a gente aproxima o y5, né? O y5 está aproximando. O y5 está aproximando o y calculado no x5, que a gente não tem, né? Mas na verdade o x5 é na verdade 1,25, tá? Isso. Então, nesse problema em particular, quando a gente quer o 5 ponto intervalo 0, 1, então deveria parar. Você deveria ter parado aqui também. Você deveria ter parado aqui, tá? Porque o y4, então são exatamente 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque você tem o y0 que já é dado, aí depois tem o y1, y2, y3 e y4, que é o aproximador do y calculado no ponto 1. Então, esse passo que a gente fez aqui foi um passo a mais, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Se você só quer calcular para esses pontos até o x4 igual a 1, você teria parado aqui também. Que é isso, né? À medida que você vai fazendo os passos, você vai fazer essa iteração, a gente fez o y5, então o y5 na verdade é um aproximador para o y calculado no 1,25. Se você continuar, então você está indo cada vez mais para frente com um passo h, nesse caso sendo um h igual a 0,25. Tudo bem? Bom, então nessa aula era isso que eu queria mostrar, que é esse método de Euler para resolução de problema de valor inicial. Bem? Então até a próxima aula.